Bom dia, eu desejo que todos estejam bem. Muito feliz de participar de mais um encontro da Ampon e desejo, sobretudo, que a gente tenha muita força para resistir a esse movimento retrógrado que se apossou do nosso país e, sobretudo, que a gente tenha força e espírito para manter acesa a chama do conhecimento, a chama da ciência e da cultura no nosso Brasil. Hoje vou falar, o meu trabalho é sobre a música no texto dos artistas viajantes no Rio de Janeiro no século XIX. Eu vou dividir minha apresentação em 3 momentos: uma pequena introdução, uma notícia do estado e do percurso dessa pesquisa e alguns exemplos mais direcionados ao desenvolvimento do trabalho. Eu vou ler o texto para vocês. A historiografia brasileira tem como uma de suas principais inspirações a literatura de viagem. Os relatos dos viajantes que aqui aportaram não apenas têm sido utilizados como fonte de dados sobre o Brasil, como têm contribuído para a formação de grandes linhas interpretativas de nossa história. Foram inúmeros os viajantes, diferentes as nacionalidades e absolutamente distintas as personalidades em sua formação e visão de mundo. Chegando a nosso território, coletaram plantas, esqueletos de animais, amostras de minério e, à sua maneira, forneceram dados sobre a paisagem natural, a paisagem humana e o comportamento de nossa população. Os temas abordados são de extrema riqueza e variedade, e, além dos textos, devemos ressaltar o acervo de imagem riquíssimo que nos foi legado. Em alguns textos sobressai o comentário ácido, o desconforto e o estarrecimento frente à escravidão, às características tropicais, ao contínuo rumor das ruas, ao cheiro e às cores da cidade, ao contraste gritante da paisagem humana. A literatura de viajantes nos dá acesso a documentos que não podem ser desprezados, mas que certamente devem ser compreendidos sob o olhar do outro e colocados em perspectiva e crítica. A riqueza de informações e o amplo conjunto de dados fornecidos pelos viajantes levou Sérgio Buarque a denominar este momento na produção bibliográfica do século XIX como o novo descobrimento do Brasil. Agora eu falo um pouquinho sobre a minha pesquisa. Em fevereiro de 2017, a proposta da viola, a viola grande, a música no Rio de Janeiro dos artistas viajantes, foi contemplada pelo CNPq com bolsa de produtividade em pesquisa. O projeto tinha como objetivo geral consultar a literatura de viagem produzida no Rio de Janeiro durante o século XIX, buscando ressaltar nos registros acerca da música unicamente as referências à viola e ao violão e, sobretudo, a inserção desses instrumentos no ambiente cultural e social da cidade do Rio de Janeiro. Iniciada a pesquisa, estabelecemos 2 principais atividades a serem desenvolvidas concomitantemente: o levantamento de textos a serem investigados, que foi um trabalho bastante árduo, contínuo, e a leitura e transcrição dos textos selecionados. Nesse momento inicial, eu elaborei uma relação de cerca de 40 obras produzidas pelos autores mais conhecidos dentre aqueles que visitaram a cidade no período. Mas à medida em que a pesquisa avançou, eu me deparei com uma nova realidade e com a tomada de decisões extremamente delicadas do ponto de vista metodológico, que só mesmo o desenvolver da atividade permitiu conhecer. Nós sabemos que o trabalho do pesquisador é determinado pela experiência acumulada ao longo dos anos de ofício, pela capacidade de investigação para o conhecimento da bibliografia e ainda pelo estabelecimento dos procedimentos metodológicos que permitirão o melhor desenvolvimento da pesquisa. Mas ainda assim, e no entanto, há elementos que surpreendem e que acabam por determinar ajustes ou novos rumos à proposta original. Isso para dizer para vocês que após 2 anos de levantamento bibliográfico, eu que tinha partido de uma lista inicial de 40 livros, eu cheguei à espantosa relação de obras dedicadas ao Rio de Janeiro, escritas por viajantes durante o século XIX. Cerca de 600 volumes. Foi uma descoberta assombrosa. E ao conhecer a quantidade do material a ser investigado, isso impôs uma série de questões e de novos critérios ao trabalho relacionados à organização de dados, ao que transcrever,
como enfrentar os desafios dos diversos idiomas encontrados, se os textos deveriam ser transcritos no original ou traduzidos, se a lista final seria organizada a partir da relação de palavras-chave, que tipo de obra poderia resultar e, sobretudo, como produzir um material que permitisse uma análise crítica. Então, todas essas considerações foram feitas e foram incorporadas a uma nova proposta, que é a proposta atual. O trabalho que foi desenvolvido e encaminhado ao CNPq se compõe da lista dos viajantes que estiveram no Rio de Janeiro durante o século XIX, acrescida da data de seus relatos, de informações sobre as diferentes edições de cada obra, um breve perfil biográfico de cada autor. Foi realizada a transcrição dos trechos relacionados à música. Então, dessa maneira, eu cheguei à fase atual, que é ainda marcada por muitas dúvidas, mas também por algumas certezas, que se trata de um trabalho longo, de longuíssimo prazo, um trabalho importante, necessário, que não deve ser restrito à viola e ao violão, e que deverá resultar numa grande obra de referência a ser compartilhada, provavelmente virtualmente. E chego então a esse terceiro momento. Embora muito pouco se tenha escrito sobre o tema da música a partir do olhar dos viajantes, são inúmeros os textos da bibliografia musical brasileira que, em contrapartida, se valeram dessas observações como praticamente a quase única fonte documental relativa à cultura e à música dos 800. As descrições são muitas e de natureza diversa. Se por um lado identificamos inúmeros relatos de festas em que a realeza tomava parte, cortejos, procissões, festas cívicas como o Dia da Independência, aniversários e falecimentos, descrições sobre a música religiosa, sobre os eventos nas grandes salas de concerto do Império, em que tomavam lugar a orquestra, cantores, instrumentistas, a ópera. Por outro lado, os viajantes não deixam de narrar com forte dose de surpresa a música ouvida nas ruas do Rio de Janeiro, notadamente o canto e o instrumental de escravos, as cavalhadas, congadas, batuques e festas como o Divino, o Dia de Reis, o Intrudo e o Carnaval. A consulta aos textos originais também se revela de fundamental importância para a correta documentação de nossa música. Um exemplo flagrante vem da utilização dos textos produzidos por Debré, o artista que chegou ao Rio de Janeiro em 1816 e que registrou no livro Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil documentos relativos aos resultados dessa expedição pitoresca, criando uma obra que, pela riqueza de informações, tornou-se referência obrigatória para os estudiosos da história e da cultura brasileiras. Então, Debré, no capítulo Loja de Barbeiros, descreve os atributos e peculiaridades desse profissional. Em tradução, dono de 1000 talentos, ele, o barbeiro, tanto é capaz de consertar a malha escapada de uma meia de seda, como de executar no violino ou na clarineta valsas e contradanças francesas que ele arranja, na verdade, a seu modo. José Ramos Tinhorão, pesquisador cuja produção se revela preciosa ferramenta para quem se interessa pelo estudo da música popular brasileira, investigou em alguns de seus livros a chamada música de barbeiros, como no livro Música Popular, um tema em debate, no qual Tinhorão lhe dedica um capítulo. Ao mencionar a atividade desses profissionais, Tinhorão se vale das preciosas anotações de Debré, assim traduzidas: dono de 1000 talentos, ele, o barbeiro, tanto é capaz de consertar a malha escapada de uma meia de seda, como de executar no violão ou na clarineta valsas e contradanças francesas, em verdade arranjadas em seu modo. Há uma tradução brasileira desse trecho do Debré, feita pelo Sérgio Millier, e o que a gente observa é que ele traduziu a palavra violon, que em francês quer dizer violino, por violão. Eu acredito que provavelmente essa foi a fonte de consulta do Tinhorão. E ao utilizar a referência ao violão e à clarineta como instrumental característico dos barbeiros, Tinhorão concebe uma relação de familiaridade entre a música de barbeiros e a dos chorões,
grupo que se estabeleceria na cidade do Rio de Janeiro por volta de 1870, atestando que aqueles, os barbeiros, seriam de fato precursores dos chorões. A música dos chorões, sim, teve no instrumental, que é um solista acompanhado de violão e cavaquinho, uma de suas principais características. O Tinhorão completa a análise afirmando que na cidade do Rio de Janeiro foi a música de barbeiros mãe do choro, avó do regional profissional do rádio e bisavó dos conjuntos de bossa nova. Quer dizer, a gente voltando à informação original, a gente constata que houve um erro de tradução. O Debré não fala em violão, mas ele fala em violino. E é importante ressaltar que esse erro de tradução foi reproduzido em obras ainda muito recentes e se difundiu pela literatura musical brasileira, perpetuado por diversos autores em diferentes contextos. E eu passo então às considerações finais, que essa breve descrição permite vislumbrar a importância dos relatos dos viajantes como fonte primordial para a documentação da cultura musical estabelecida no Rio de Janeiro oitocentista. Se de maneira geral, ao consultar a literatura de viagem, historiadores demonstram interesse em analisar registros artísticos, dedicando-se, por exemplo, à pintura, eu observo que sistematicamente eles evitam a música, indicando provavelmente que a acessibilidade ao tema é de fato complexa. Por esse motivo, não foi possível encontrar estudos que, no âmbito da literatura de viagem, contemplem o fazer musical. Para corroborar o fato, verifica-se que nos capítulos dedicados à literatura de viajantes, que constam da Monumental Brasiliana da Biblioteca Nacional, a música está absolutamente ausente das considerações de importantes autores. Da mesma forma, é intrigante o fato de que o tema tão pouco tenha sido explorado pela musicologia brasileira. E uma prova disso é que um levantamento realizado nos anais de importantes encontros, como os encontros da ANPOM e da ANPU, Associação Nacional de História, não foi possível identificar qualquer estudo dirigido ao tema. A exceção que confirma a regra é o artigo intitulado Marimbas de Debré, Presença Musical Africana na Iconografia Brasileira Oitocentista, de autoria de Salomão Jovino da Silva, que foi publicado nos anais do encontro Sonoridades Luso-Afro-Brasileiras, realizado em Lisboa em novembro de 2003. Cumpre observar que, embora a grande maioria de textos que constituem a bibliografia musical, especialmente dedicada ao período colonial e império, recorra à documentação de viajantes, nota-se que, frente ao número aproximado de 600 obras produzidas ao longo do século XIX, não são muitos os autores consultados e, nesse sentido, nós temos tido acesso a relatos de viajantes que se tornaram mais conhecidos, como Saint-Hilaire, a Maria Graham, o Debré, o Rugendas, Spix e Márcios, apenas para nomear alguns. De maneira geral, ainda desconhecemos o nome e a obra de grande número de autores que aqui estiveram. Acreditamos, assim, que a anotação sistemática desta produção constituirá importante ferramenta de pesquisa e necessária fonte de consulta à produção de novos trabalhos. Como observou Vera Beatriz Nogueira, desde os descobrimentos europeus, singraram mares em busca de novidades, visando abastecer a infinita curiosidade dos gabinetes recém-criados. Ao viajante moderno não cabe mais apenas a recolha dos pedaços brutos de um universo remoto, e sim a sua transformação em imagem. Rever o Brasil em forma de texto, representação. E essa a longa viagem que aqui se propõe. Então, eu agradeço, um prazer participar, espero que tenhamos tempo para debater e eu ficaria muito feliz de ter uma resposta de vocês e sugestões, porque a pesquisa está apenas no começo. Obrigada e um abraço.